Bom dia a todos, aqui é Remo Noronha com mais uma aula de Física ou Matemática. Vamos aí no projeto Destruir o Enem 2016, estamos na prova amarela, questão 77, que diz o seguinte. A figura 1 apresenta o gráfico da intensidade em decibéis da onda sonora emitida por um alto-falante, que está em repouso, medida para as distâncias de 3 mm, 25 mm, 51 mm, 60 mm. Tem 4 distâncias aí consideradas, tá? Isso na figura 1, que é essa daqui. Como não coube, a figura 2 ficou aqui, ó, tá? Na página seguinte, tá? E o que diz a figura 2? A figura 2 apresenta um diagrama de indicação das diversas partes do espectro de frequência sonora para o modelo de alto-falante utilizado no experimento. Então tá aqui, ó. Você tem subgrave, grave, média, média, alta, aguda, tá? Sendo que o som é subgrave quando está entre 20 e 63 Hz. Ele é grave entre 63 Hz e 250 Hz e assim por diante, beleza? Então você classifica aí o som. Relacionando as informações presentes nas figuras 1 e 2, como a intensidade sonora percebida é afetada com o aumento da distância do microfone do alto-falante. Então ele está dizendo se a intensidade vai aumentar nas letras A, D e E, ou diminuir em P e C. Tá? Aí ele quer que você diga se ela está diminuindo, aonde vai diminuir conforme o aumento da distância para as frequências graves e agudas. Bem, a questão apresentada está aí, e essa questão me fez parar para pensar em um montão de coisas que eu quero discutir com vocês. Primeiro fato é o seguinte, tá vendo aqui, ó, disponível num determinado site que o que aconteceu? Provavelmente o cara da banca viu o gráfico e falou, caramba, esse gráfico aí dá para discutir e dá uma questão super contextualizada, que é uma preocupação do Enem de contextualizar, ou seja, pegar as coisas da realidade e discutir a questão física que tem aí. O problema é que a realidade nem sempre concorda bonitinho com a base teórica, que é mais ou menos o que acontece nessa questão. Então, antes de resolver a questão, eu deixei algumas coisas aqui da base teórica para a gente conversar aqui, tá? Primeiro, quando você tem um gráfico, normalmente é muito mais comum você apresentar duas grandezas. Você tem a grandeza A, você tem a grandeza B, e, por exemplo, em cinemática, você tem espaço e tempo e você compara os dois aí, tá? Bem, aqui já começa a confusão dada nessa questão, porque você tem uma grandeza aqui, que é a frequência em Hertz. Tem uma outra grandeza aqui, que é a intensidade do som, né? Quando a gente fala assim, de maneira vulgar, se o som, abaixa aí que o som está muito alto, o que a gente está falando é de intensidade. Quando a gente está falando aí com o músico, esse som é muito alto, ele está dizendo que o som é muito agudo. Então, primeiro, é um detalhe que a gente tem que ficar atento aí. Então, aqui, ó, frequência da onda, e aqui a intensidade, beleza? E você tem um terceiro dado aqui, que é a distância que você colocou o microfone. O microfone pode estar a 3 mm, 25 mm, 51 mm ou 60 mm. Enxergaram aí? Bem, essa é a primeira dificuldade colocada aí. A segunda é o detalhe do seguinte, tá? Na questão, nenhum dos eixos, tá? Nem o eixo das abscissas, que é o eixo X, nem o eixo das ordenadas, que é o eixo Y, está numa escala assim que seja usual. Primeiro, porque você tem a intensidade do som, a intensidade do som é uma escala logarítmica. Então, em vez de você dar a energia lá de maneira linear, como varia muito, a gente vai trabalhar com Bell, cujo é mais comum o décimo do Bell, que é o decibel, que é uma escala logarítmica. E como na questão você tem uma ampla variação, ó, a variação é entre 20 e 20 mil Hertz, ele ainda deu uma distorcida aqui, ó. Tá vendo que essas linhas aqui estão mais juntas? Opa, desculpa aí. Tá? Desculpa aí, pessoal.
e aqui as linhas estão mais espalhadas. Por que ele fez isso? Ele fez isso porque você está indo de 20 a 20 mil. Se por um acaso você fizesse uma escala linear, o gráfico assim ele ia ser monstruoso, não ia ter folha, não ia ter tela que ele coubesse. Beleza? Então são os desafios de você representar a realidade, porque a física é uma ciência interpretativa. Beleza? Agora, o que é um som intenso? Um som intenso quando a amplitude dele é muito grande. A amplitude está aqui, ó. Um som que a gente fala que é assim, abaixa o rádio aí, que está muito alto. Você quer mexer na intensidade, ó. Você quer um som com menor intensidade. Isso é a primeira coisa. Isso aí eu estou falando no desenho da onda, tá bom? E uma onda, quando ela tem um comprimento de onda muito grande, como V é igual a lambda F, a velocidade do som mais ou menos constante onde você está, se você aumenta o comprimento de onda, você vai diminuir a frequência e você vai ter um som grave. Quando o comprimento de onda é pequenininho, você tem um som agudo. Tá? Mais um detalhe que eu quero falar com vocês. Gravidade, campo elétrico, intensidade luminosa, tudo diminui conforme o quadrado da distância. Então, qual a expectativa que você tem do som? O som é emitido em um alto-falante aí, e conforme você aumenta a distância, a intensidade, que é isso aqui, vai caindo aí, esperando que seja com o aumento da distância. Então, a tua expectativa é aumentar a distância, a intensidade vai diminuir. Então, a primeira coisa que você pensa é em diminuição. Só que a gente tem um problema nessa questão especificamente. Isso não se dá de maneira linear, porque as distâncias são muito pequenas. Você colocou o teu microfone ali pertinho da caixa de som, entre 3 milímetros e 60 milímetros. Poxa, a maior medida aqui é 6 centímetros, pô. A minha mão, a largura da minha mão é 10 centímetros. Então, você está numa distância muito pequena, onde, digamos assim, tá? O que eu estou te falando agora não é nenhuma verdade física, tá? É uma intuição, aonde a onda ainda está meio que se organizando. E o que acontece? Quando você tem um som grave, você pode pegar eles em intensidades diferentes, em pontos diferentes. Então, poxa, você tem que fazer todas essas comparações. E ainda tem que comparar os dois gráficos juntos, que é o que eu fiz aqui. Então, ó, juntei todos os gráficos para a gente finalmente interpretar essa maluquice aí toda, tá? Primeira coisa que a gente tem é o seguinte, tá? Ó, você está a 3 milímetros, conforme vai aumentando a distância, a intensidade vai diminuir nesses 3 trechos aqui, ó, entre subgrave, grave e média baixa. A intensidade está diminuindo. Depois, a partir aqui da média alta, você vai grupar todo mundo, porque você está com um comprimento de onda menor. Com um comprimento de onda menor, a tua percepção fica tudo ali muito mais junto. Imagina, por exemplo, ó, você está navegando nessa onda daqui. Você botou um isopor, um pedaço de isopor. A onda sobe e desce. O isopor vai subir e descer. Como você tem um comprimento de onda aqui considerável, você percebe a diferença da intensidade se você mover um pouquinho. Já nos sons mais agudos, você vai ter a repetição diversas vezes, fazendo que a percepção da intensidade seja mais ou menos homogênea. Isso está representado aqui no gráfico. Quanto mais agudo o som, não independente se a tua distância é de 3 milímetros ou de 60 milímetros, a percepção é toda igual. Então, a percepção ela vai ser constante nesse trecho aí, para a média, alta e aguda. E daí para baixo, tá? Você vai ter a diminuição. Beleza? Finalmente vamos matar a questão. Olha, você tem a diminuição. Aonde? Na aguda não, na aguda ficou todo mundo constante. Você vai ter a diminuição quando a frequência vai ser subgrave, grave ou média baixa. Então vamos ficar com a letra C de cachorro doido. Esse aí, gente, vou falar para vocês a verdade. Eu parei para pensar nessa questão longamente para poder falar para vocês algo coerente, porque é uma questão
de fôlego em se tratando de esforço interpretativo, o que é comum no Enem, mas na minha humilde opinião, eles exageraram nessa questão aí. O esforço interpretativo dela é muito pesado para o que se propõe a prova do Enem, né? Mas, como a nossa expectativa da intensidade, né? Se você... Agora eu vou pensar como aluno, tá bom? Se você parar para pensar, o que você aprende? Conforme aumenta a distância, a intensidade diminui. Então, poxa, se eu tiver que chutar, a questão, se eu desse de cara com ela, seria já a B e a C. E aí sim, eu olharia aqui no gráfico e observaria que isso é mais intenso na grave e, poxa, tem uma resposta assim, meio chutada, sem todas essas reflexões que eu passei por aí, mas tudo bem, dá para acertar com um pouquinho de intuição e um pouquinho de chute. Beleza. E espero que isso tenha acontecido contigo, caso você tenha feito essa prova, e isso aconteça contigo também se você lidar com uma questão que no final das contas você tem que chutar, o que não é uma impossibilidade